estivesse em Dili no dia da invasão, pois o quadro seria totalmente diferente. Se calhar, se estivesse em Dili, isto significava que não tinham sido criadas as condições para que a Indonésia pudesse fazer a invasão. Ou então teria que a fazer, objetivamente, contra o poder português na capital. Que a mim até me parecem legítimas, porque não tentar resolvê-las por conversações? Porque é que não foi discutido ao nível das Nações Unidas? Porque é que não apoiou Portugal como prometeu, facilitando as conversações com os partidos? Pelo menos tentar. Porque é que houve aquela pressa de fazer a invasão? Isto é que leva a crer que, na realidade, a Indonésia tinha premeditado a anexação e achou por bem não demorar mais tempo. O que é que o senhor disse ao seu interlocutor indonésio perante as perspectivas de futuro que se abriam a Timor-Leste? Já lá vou, é só para recordar que se tinha vivido um período extremamente difícil, que foi o que coincidiu com a Guerra Civil, e essa Guerra Civil, lembre-se que coincidiu também com o final do 4º Governo Provisório e a instalação do 5º Governo Provisório, numa situação, portanto, de grande caos político interno em Portugal. Quer o senhor dizer com isso que essa instabilidade política terá de alguma forma inibido os negociadores portugueses, não, e nomeadamente a sua pessoa? Não, antes pelo contrário, porque em finais de setembro o 6º Governo Provisório toma posse, eu sou Ministro dos Negócios Estrangeiros novamente, e é através dos contactos diplomáticos que nós próprios tomámos a iniciativa de fazer, que se dá o encontro de Roma. E o que nós vamos dizer aos indonésios é de que, apesar da situação caótica que se vivia em Timor, nós estávamos agora em condições naquela altura, em condições de poder tentar controlar os acontecimentos. E o que é que nós propunhamos, fundamentalmente, era que nós enviaríamos forças de tropas para Timor para controlar a situação em termos militares e para garantirem a execução de consulta à população através de forma eleitoral sobre o destino do território. E em contrapartida, o que nós pedíamos da Indonésia é que não interviesse em Timor. A RTP criou um novo serviço. A grande responsabilidade por aquilo que aconteceu na altura cabe fundamentalmente aos timorenses. Porque não timorenses? Sim, à frente bem. Porque não perceberam que os Estados Unidos não admitiriam nunca ali um regime comunista. Bem, é muito difícil dizer de quem é a situação. Eu julgo que há erros, e aliás a generalidade são conhecidos. Portugal era potência administrante de Timor. Tinha uma missão em relação à ONU que era de conseguir condições para que o povo de Timor pudesse realizar o seu ato de autodeterminação. Portugal não o conseguiu, portanto, terá aí alguma responsabilidade. Jakarta vai autorizar que 12 deputados portugueses se desloquem ao território e visitem zonas controladas pela FETILIN. A portuguesa que vai a Timor tem que estar constituída até à próxima quarta-feira, data em que Pérez de Coelho deverá ser informado sobre a sua composição. Depois, os deputados têm que partir a tempo de estarem em Timor no dia 4 de novembro próximo. O chefe de delegação será nomeado por Vítor Crespo, atual Presidente da Assembleia da República. Na reunião em que participou o Ministro dos Negócios Estrangeiros, foi decidida a composição da delegação parlamentar, um deputado dos Verdes, um do CDS, um do PCP, 3 ou 4 do PS e 5 ou 6 do PSD. O Presidente da Assembleia da República, após consulta da Conferência de Líderes Parlamentares, designará na terça-feira o chefe da missão que se deslocará a Timor-Leste. Foi uma visita preparada com todo o cuidado. Ir a Timor é agora uma prioridade da política portuguesa. Para atuar, mesmo que o faça apenas no plano diplomático, a potência considerada administrante. A Indonésia anunciou hoje que a projetada visita parlamentar portuguesa a Timor vai servir para confirmar a anexação do território. Essa condição posso-lhe garantir que é inaceitável da parte portuguesa, quer do Governo, quer dos partidos representados na Assembleia da República. Com essa condição não haverá nunca desvio. O Presidente Suárez continua a sua visita oficial à Espanha sem que alguém tenha tido a audácia de abordar a dramática situação em que se encontra a ex-colónia portuguesa ocupada desde há 7 anos pela Indonésia. A única preocupação do governo espanhol parece ser conservar a simpatia do general Suárez,
cujo país pode vir a ser um excelente parceiro comercial para a Espanha. Entretanto, a Espanha continuará provavelmente a votar na ONU as resoluções condenando a Indonésia, sabendo que é apenas um gesto simbólico que grande parte da comunidade internacional considera já Timor como um assunto interno indonésio, não obstante a ofensiva diplomática de Portugal. Madrid, José Alves, para a Informação 2. A Indonésia avançou com uma nova e inesperada proposta. Os portugueses poderão iniciar a visita mais cedo, a 24 deste mês. Só que os parlamentares portugueses não estão preparados para partir nessa altura. Os deputados são maiores, mas não estão vacinados. Pois, por exemplo, há coisas que as pessoas não se lembram, que é, por exemplo, as vacinas, não é? As vacinas para a malária e para a febre amarela e não sei o quê, têm um período prévio de 15 dias para funcionar. Portanto, quem for tem que ser vacinado com uma antecipação de 15 dias, por exemplo, não é? Dos 142 pontos que estavam pré-agendados para discussão na 38ª Assembleia Geral das Nações Unidas, o ponto 103, referente a Timor-Leste, foi o único a ser diferido para a Assembleia do próximo ano. Mas após o fim da conferência de imprensa, o Presidente da Assembleia Geral, em resposta a uma pergunta deste correspondente, considerou que a transferência do problema de Timor-Leste para a próxima sessão da ONU é um facto positivo no sentido de que permite abrir uma pausa para tratar dos graves problemas internacionais da atualidade. Pedro Oliveira, nas Nações Unidas, para o Telejornal. Já lá vão 10 anos. A visita dos deputados portugueses a Timor poderá ter consequências dolorosas para os resistentes. O exército indonésio já reforçou a sua presença no território ocupado. As tropas de Jakarta passam as montanhas da Pente Fino à procura de Xanana Gusmão. Um documento publicado hoje no Diário de Notícias, o vice-diretor dos Serviços Secretos indonésios indica as prioridades de Timor. Pretendem localizar Xanana Gusmão e acabar com as redes de resistência nas cidades de Dili e Baucau. Querem travar todas as tentativas de timorenses para contactarem os deputados portugueses. É evidente que Xanana Gusmão é um alvo diferencial, porque ele é, de facto, a cabeça de toda a guerrilha e, mais do que a guerrilha, ele tem hoje em dia uma rede importante de contacto que permite, em qualquer momento, uma sublevação à escala, digamos, nacional de Timor. Não ensombremos a nossa visão com a dor. Abramos os olhos para a dor imensa de 16 anos. Não nos escudemos sob os receios do sangue. Pensemos na determinação do nosso povo. Pátria ou morte. Resistir é vencer. O comandante das famílias, Cairala Xanana Gusmão. Vamos falar com pessoas que sofrem. Vamos falar com pessoas que choram. Vamos um pouco segurar com eles. Vamos estender o nosso braço. Vamos ter a nossa solidariedade humana. Portugal não podia deixar de confirmar este facto. Porque este processo é um processo de facto consumado. Quer dizer, a Indonésia ocupa, as Nações Unidas mandam sair, a Indonésia não está. A Austrália agora resolve tratar Timor como parte da Indonésia. Amanhã se nós deixássemos passar, amanhã outro Estado faria o mesmo. Portugal não podia, a meu ver, fazer coisa diferente daquela que fez. Doutor, muito brevemente, para quando é que poderá haver uma decisão de ano? Depende muito da evolução processual, depende muito da questão de saber se qual possa a reação ao plano processual da Austrália, mas eu admito uma decisão entre 93 e 94. If people are really genuinely wanting to... Será morto quem se aproximar dos deputados portugueses durante a visita parlamentar ao território. É o bispo de Dili quem o afirma. A nossa situação piorou nestas últimas semanas. Com a próxima visita da delegação parlamentar portuguesa, os bapaques estão de novo a desencadear campanhas de terror, de ameaças. Quem se aproximar dos portugueses será abatido. As ruas de Dili estão controladas. As estradas para Baucau, Ainaro, Hermera estão todas de novo com postos de controlo, mas desta vez polícia militar. As casas são revistadas de noite. Todas as cidades estão cheias de intel, a polícia secreta. Os portugueses não vão poder contactar com os timorenses porque estes estão a ser ameaçados e mentalizados. Vamos tentar falar com eles de uma maneira astuciosa, de uma maneira prudente, que evite fazer isso. Às escondidas dos indonésios?
Vamos fazê-lo de várias maneiras. Algumas, seguramente, fora dos olhos indonésios, se for possível. Boa noite. A visita a Timor está em risco de não se realizar. A Indonésia decidiu vetar 3 jornalistas que integram a comitiva portuguesa: Rui Araújo, da RTP, Mário Robal, do Semanário Expresso, e Jill Jolliffe, que iria ao território intervido pelo jornal Sunday Times e pela cadeia da televisão Canal 4 da Grã-Bretanha. Portugal afirma que não aceita o veto e o problema está neste momento a ser discutido nas Nações Unidas. Se a Indonésia não ceder, a visita será cancelada. Регламент первого дня был очень насыщен. Морской сюжет, купальные костюмы. Ultrapassada a questão dos 2 jornalistas portugueses, Rui Araújo e Mário Robalo, a Indonésia mantém-se, no entanto, intransigente quanto à jornalista australiana Jill Jolliffe. O bispo de Dili, Dom Ximénez Belo, pediu hoje aos deputados portugueses para não visitarem Timor. É melhor que não venham. Melhor que não venham. Se ficasse aqui alguma força internacional para controlar a situação depois do regresso dos deputados portugueses. Aí sim. Quer dizer, precisava, depois da visita, precisava que alguém ficasse cá para controlar a situação. Não há outra alternativa, irmão. Também quero evitar sangue. Mas não poderei abandonar o nosso povo no momento em que ele exige que eu cumpra o meu dever, no momento em que ele quer morrer de pé. Os deputados portugueses não vão a Timor. Por este motivo é de não ir a Timor. Quando 2 pessoas estão a negociar algo de importante, uma não pode, antes do início do jogo, estar a perder a relação à outra. Aqui o que a Indonésia queria, claramente, era criar condições de humilhação relativa a Portugal. Estamos perante uma questão de princípio, de informar, de ser informado, do conhecimento pleno da realidade que se passa em Timor-Leste, e verificámos ao longo das negociações que Jakarta teve sempre uma posição consistente para que não viesse claramente à luz do dia o que se passa em Timor-Leste. Para o Ministro dos Negócios Estrangeiros, é indispensável que a comunidade internacional tome consciência de toda a história deste processo. Saibam o esforço que foi feito por Portugal no sentido de ultrapassar obstáculos e dificuldades que sucessivamente foram sendo postos pela Indonésia. Eu sou jornalista e só quero fazer meu trabalho, mais nada. Quero regressar a Timor, fazer minha reportagem, mais nada. 130 pessoas morreram esta manhã em Dili, capital do Timor-Leste, vítimas de disparos das tropas indonésias. Indonesia's government says 20 people died when its troops shot demonstrators on the island of East Timor, but opposition groups say the death toll is much higher. One group says 115 people are dead. Tuesday, Indonesian security forces opened fire at a protest against Indonesia's 1976 annexation of the island. Timor is a small island. Interrompemos a emissão para divulgar as imagens do massacre de Dili que acabaram de chegar a Portugal. Hoje é em Portugal dia de luto, em solidariedade com o povo de Timor-Leste. Portugal não se esquece de vós. Portugal, sei lá, haluha, hini, ini bele siar katak, amisei halu, buat hotu hotu, a tu liberdade ho, democracia manan hiha, Timor. Indonésia rejeita a participação de timorenses nas conversações diretas com Portugal sobre o futuro do território. A posição indonésia foi anunciada por um conselheiro pessoal do presidente Suharto. O representante indonésio... Entre 1975 e 1992, a Amnistia Internacional apresentou centenas de denúncias de violações dos direitos humanos em Timor-Leste. Não há, que nós saibamos, uma única vez que
uma autoridade militar ou um polícia tenha sido acusado ou punido por abuso de autoridade ou por cometer crimes dessa natureza.